Eu estive há mais ou menos um mês aí, quase um mês atrás, e foi justamente num culto de Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. E o Senhor estava tratando uma outra coisa no meu coração quando a pastora me chamou, e eu não entendi por quê, mas isso me deixou bem chocado, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que estava meio desesperador aqui no meu coração. A palavra que eu vou compartilhar com vocês em 2 Reis, a partir do capítulo 21, você pode deixar sua Bíblia aberta. 2 Reis, a partir do capítulo 21. 2 Reis 21. Eu quero ler com você. Vamos ler o começo aqui do capítulo. Vamos ler a partir do verso 2. 2 Reis 21, a partir do verso 2. Diz assim: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual ele havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Só abaixa a sua cabeça mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor meu Deus, possa, Senhor meu Deus, encontrar, ó Pai, guarida, Senhor meu Deus, possa encontrar, Senhor meu Deus, terra fértil nos corações, ó Pai, e que o teu Santo Espírito, somente Ele, possa falar nesta noite, ó Pai, anula toda a carne, ó Pai, que o Senhor possa tratar diretamente com cada servo teu aqui, ó Pai, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Esse homem ao qual 2 Reis 21 vai falar é Manassés. Ele não é a tribo de Manassés, ele não é o filho de José que deu nome à tribo Manassés, mas ele é um rei de Judá chamado Manassés. E ele é um homem que ele vai contra totalmente aquilo que o Senhor havia determinado, um rei que coloca dentro do templo de Jerusalém coisas abomináveis ao Senhor. Ele coloca o poste ídolo, coloca lá Baal dentro do templo do Senhor. Percebe como que Judá estava desvirtuado, e era uma época, você já deve ter ouvido falar nisso, passado Salomão, o Israel teve apenas 3 reis do Reino Unido: Saul, Davi, né, e Salomão. Passado esse período, o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel, o reino do sul ficou conhecido como Judá. Mas naquela época em que esse fato é narrado, o reino do norte já tinha sido destruído pelos assírios, conquistado pelos assírios. Eles haviam sido levados, a maioria, né, para o exílio, e ali eles deixam na terra somente aqueles que não têm posses, que não têm condição de reconstruir, pessoas muito simples, e ali vai se misturar, e ali na época de Jesus vai se formar os samaritanos. Mas mesmo o juízo de Deus tendo vindo sobre a casa de Israel, Judá não aprende a lição, Judá não toma como exemplo. E aí nós vemos então a vida de Manassés completamente transtornado. Manassés não é a figura central aqui
dessa mensagem, apenas uma introdução. Mas veja que o juízo de Deus contra Manassés, até no mesmo capítulo, no verso 12, vai dizer: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Quando vocês ouvirem o que eu vou fazer, o ouvido de vocês vai ficar zumbindo, né? De uma forma, uma linguagem dizendo que aquilo é tão terrível. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Acabe, o reino do norte. Da mesma forma, do mesmo prumo que foi medido lá, trazendo retidão e justiça, aplicando a pena, né, daquilo que foi semeado e de pecado, da mesma forma o Senhor faria também com a vida de Manassés e com o reino de Judá. E olha só como ele fala aqui no final do versículo 13: limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando de cabeça para baixo, né? Assim, você coloca no escorredor de prato lá, ou muitas vezes você vira de cabeça para baixo, deixa emborcado, né? Para que de fato ele seque, né? É assim que Deus estava querendo fazer com Judá. Mas este mesmo rei, não aqui no relato deste livro, mas no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, vai falar a respeito da angústia que Manassés vai se arrepender, um pouco tarde demais. Ele é humilhado, ele é preso, e aí então ele entende que o Senhor havia pesado a mão contra ele. Em 2 Crônicas 33, 12, vai dizer: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se e muito diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ocorre que Manassés, no final da vida, vai se arrepender, mas aquilo que havia semeado, ele colhe, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor diz tem que se cumprir. Aquilo que o Senhor profetizou tem que acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o seu filho Amon assume o trono. E esse homem, tal qual o exemplo do seu pai, é um péssimo rei. Tão ruim, que aqueles servos que o atendiam conspiraram contra ele para o matar. Diz lá em 2 Reis 21, 24, 21, 23, e os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, em seu lugar. Veja que era um homem que nem mesmo aqueles que trabalhavam ao seu lado já não aguentavam mais ele. Conspiraram contra ele, tiraram ele do poder. E aí agora quem vai assumir é Josias, seu filho, um menino de 8 anos. Eu falei para você que há quase um mês atrás, a mensagem que o Senhor havia me dado era uma mensagem temática sobre as mulheres. E hoje o que eu queria falar de Deus para você é sobre as crianças. Um menino de 8 anos assume o reino. O que sabe uma criança de 8 anos? Josias recebe a coroa, mas ele tem ali um coração ensinável, um coração maleável, um coração disposto a aprender. E quando se fala do rei Josias, naturalmente na minha cabeça entra uma história, né, de alguns séculos mais próximos de nós aqui, a respeito da Inglaterra.
Eu não sei quantos de vocês sabem a história de como foi que o protestantismo entrou na Inglaterra, né? O rei Henrique VIII, que não era um rei reto diante de Deus, né? Tenta fazer ali um divórcio para se casar com uma outra mulher, porque ele queria ter um herdeiro homem, né? E ali ele vai tentar de todo jeito e o Papa não permite, e aquela coisa toda, até que ele vai formar a igreja anglicana, né? Que a palavra angli faz a referência a anglê, né? Do anglo-saxônico, ou seja, Inglaterra, a igreja da Inglaterra, a igreja inglesa. Esse homem não parou por aí, ele acabou tendo 9 sucessões de casamento, divórcio, entre algumas até que ele mandou matar algumas esposas. Homem terrível. Mas o fato dele ter rompido com Roma foi um marco. E o filho que ele teve, Eduardo VI, chamado Eduardo VI da Inglaterra, se vê numa situação onde aquela guerra entre os adultos ali, né, de saber para que lado vai, quem vai ser o rei, quem vai ser a rainha, ele assume com 10 anos de idade. E esse sim, era um coração ensinável. Tinha quem tivesse ao redor dele para orientá-lo, para dar os tutores que o ensinaram foram homens de Deus. E assim, né, abriu as portas para o evangelho no país. Infelizmente ele veio a falecer ainda jovem, muito jovem, se não me engano com 15 anos apenas. E as 2 meias irmãs dele, que disputavam o trono entre si, Elizabeth I, e a outra era Maria I, chamada Maria Sangrenta. Eram filhas de mães diferentes, disputaram o trono. Se não me engano, Maria Sangrenta ficou aí 5 anos no poder, e Elizabeth I assume e veio a se tornar a maior referência da casa de Tudor, inclusive é a casa que governa ainda hoje a Inglaterra. É importante que você saiba, por exemplo, que ela vai restaurar a igreja anglicana, ela vai abrir as portas para o evangelho, confirmando aquilo que já foi falado com Eduardo VI, e por essas e outras o evangelho chega até o Brasil, quando o rei Dom João VI vem escoltado por navios ingleses até aqui, e se abre as portas também das Américas para receber o evangelho. Não sei quantos de vocês já viram um vídeo daquela Vandinha, que tem uma musiquinha com uma vozinha chata. Aquela musiquinha se chama Bloody Mary. Bloody Mary é Maria Sangrenta. Aquela musiquinha chata, que não é original da série, não tem aquela música na série, fizeram a montagem. Aquela música lá é da Lady Gaga, Bloody Mary. Não escute essa música. Essa música está caçoando do evangelho, tá? Entre outras coisas, meio que está dizendo que Maria Sangrenta estava certa, né? E que tudo que deveria ter acontecido, isso deveria ter sido o contrário. Então, não, eu sei que muitos jovens, principalmente tem negócio de TikTok, quando vê já foi, né? Porque o TikTok passou, já está tocando. Então, corra disso, é uma letra profana. De modo que Jesus faz menção do ser uma criança, porque a criança é pura, ela é sem malícia, embora ela tenha ainda o pecado de Adão, desde que ela leva da natureza pecaminosa, ela ainda pode ser moldada, e Jesus vai dizer em Mateus 18:3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque são como vasos, né? São como copos que ainda não estão cheios totalmente e podem ser preenchidos com os valores do reino, sem a necessidade de serem lavados e colocados de cabeça para baixo.
exatamente como o Senhor havia dito aqui para ajudar. Infelizmente o mundo tem bombardeado a mente das nossas crianças com tanta podridão, que muitos têm perdido o sentido de viver ainda tão novos ainda, né? E há 10 dias atrás, um menino de 13 anos entra numa escola e esfaqueia uma professora de 71 anos em São Paulo. E um dos dizeres dele, eles dizem assim: eu espero que eu consiga alguma kill. Kill é matar. Isso, e as crianças falam entre eles quando estão jogando videogame. Conseguir uma kill é conseguir matar o outro companheiro no videogame. A cabeça já estava invertida, já não sabia mais o que era realidade e o que não era. Percebe como completamente as crianças já estão perdendo noção, muitas vezes. Ou então quando o ataque é efetivamente contra eles, porque no mesmo dia, apenas horas depois, uma pessoa de gênero não definido, porque é assim que você tem que falar, porque se você fala o gênero cis, como eles dizem, você está sendo preconceituoso. Entrou, de 28 anos de idade, entra numa escola evangélica presbiteriana em Nashville, no Tennessee, com um rifle nas mãos, e ceifa a vida de 3 crianças de 9 anos e de 3 adultos, e de uma professora, uma diretora e o zelador da escola, que fica ao lado de uma igreja evangélica que mantém aquela instituição. Talvez você não tenha visto, mas muitas vezes eu acompanho o jornal de fora, então eu vejo a notícia às vezes integral, né, que pegando essas coisinhas. Ali é o chamado cinturão da Bíblia, naquela região ali. Pouco menos de 300 quilômetros da onde aconteceu o avivamento de Asbury, no Kentucky, no estado vizinho. Kentucky e o Tennessee são vizinhos. E eu pensei, meu Deus, a pastora tinha falado comigo na segunda-feira, e eu estava com esse texto, Josias, martelando na minha cabeça. Por que o Senhor está falando isso? Por que o Senhor está falando isso? Eu acordo de manhã, e hoje, em Blumenau, Santa Catarina, um homem de 25 anos pula o muro do SEI, da creche, e mata 4 crianças com idade de 4 e 7 anos, que brincavam no parquinho. Matou a machadada. Meu filho com 4 anos nem sabia falar direito. Quem sabe não sabia nem correr. E acontece algo desse, a gente que é pai, na hora, se já fica desmontado. Eu vi aquela cena daquele pai pegar a mochilinha do menino, que não tinha nem tamanho de mochila de gente. A mãe sendo levada carregada, e o pai pegando aquela mochilinha, levando embora. Morto a machadadas. Quem é que pode garantir a segurança dos nossos filhos? Eu digo mental, fisicamente e espiritualmente. Só Deus pode nos guardar em tempos insanos, quando o ser humano simplesmente perdeu o freio e a razão e o bom senso, porque sem Deus a humanidade está condenada. Josias então, aos 8 anos, vai ser coroado rei de Judá. Mas foi da vontade de Deus que ele fosse tutelado pelas pessoas certas, que o ensinavam, que cuidaram dele, que mostraram aquilo que Deus precisava mostrar para ele. E a preocupação de Josias depois é reparar o templo do Senhor. E então, tempos depois, aos 26, ele manda restaurar o templo. Mandou que fosse confiado a prata do templo diretamente das mãos dos encarregados da obra. E ele vai dizer ali, em 2 Reis 22, a partir do 5, e que deem na mão de todos os que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa,
os carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro, pois se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ele aprendeu que aquilo era uma coisa tão séria, que Deus estava fazendo, tirando ali os ídolos, tirando ali tudo que não prestava, e vamos reparar as brechas, vamos reparar o templo. E aquilo era tão de Deus, que aqueles homens procediam com fidelidade. E no verso 8, eu estou lendo o capítulo 22, 2 Reis. No verso 8, então vai dizer: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei, dando-lhe conta, e disse: teus servos juntaram o dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão dos que têm cargo na obra, e estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez a saber o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Eles encontraram um livro perdido, não se sabia direito o conteúdo. Vamos ler, ó grande rei, vamos ver o que é. E quando eles começam a ler aquele livro, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo o quanto acerca de nós está escrito. O rei rasga suas vestes, em sinal de arrependimento, em sinal de contrição, em sinal de humilhação perante o Senhor, reconhecendo que todo o reino não agia de acordo com a lei do Senhor. E ele vai lá consultar o Senhor, vai lá perguntar o que vai ser de nós, o que vai ser de Judá. Afinal de contas, nós não estamos em condições de obediência. Então eles foram chamar. Ali o verso 14 vai dizer: então o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salu, filho de Tikva, o filho de Arás, guarda das vestiduras, que ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Veja que não tem jeito, Deus não volta atrás com a sua palavra. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem faz, a consequência vem certa. Não há variação na palavra de Deus. Se ele diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Mas e agora? E aí ele vai dizer assim, verso 18: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para uma assolação e maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Há um coração quebrantado, há um espírito contrito, o Senhor não fica indiferente. E no verso 20 ele vai dizer: por isso, eis que te recolherei aos teus pais, tu serás recolhido em paz à sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hão de herdar sobre este lugar. Josias poderia ter se acomodado, ter feito, por exemplo, como o rei anterior a ele, que aliás é o bisavô dele,
Oba, não é comigo mesmo. Já disse que eu vou morrer em paz. Estou tranquilo. Então vou levar a vida que eu quiser. Vou morrer em paz. Estou nem aí. Né? Como aconteceu com Ezequias há anos atrás. É boa essa palavra, não vai acontecer comigo mesmo. Mas Josias foi um rei diferente de seus antecessores. Então, ali no capítulo 23, ele vai dizer: então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com todos eles os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles essas palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, e com toda a alma. O rei foi lá ler para todos, para que todos pudessem também entender, e confiar, e ali reafirmar a aliança com o Senhor. E desde o menor até o maior, todos ouviram, e ali confirmando as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou essa aliança. Houve então uma mudança completa no reino. Josias tirou todos os objetos dos falsos deuses de dentro do templo. Nós estamos falando do templo de Jerusalém, que seus antecessores tinham colocado ali imagens de escultura, coisas abomináveis ao Senhor, coisas que eram Astarote, Baal, todos esses deuses tinham ali no meio do templo de Deus. Destruiu com os sacerdotes de Baal, destruiu as moradias dos prostitutos cultuais, que vinham para fazer orgias cerimoniais. Profanou e inutilizou o altar de Moloque, o altar que era feito para sacrifício de bebês. Aliás, o Moleque é a criança dedicada a Moloque. É aquele que é insuportável para os pais, então ele é sacrificado ao deus Moloque. Ele abria os braços e a boca dele, e dentro tinha fogo, e lançava vivo lá dentro. Era assim que se adorava Moloque. E no meio do povo de Deus, em Judá, em Israel, tinha essa adoração. Inutilizou o altar que Salomão havia erguido para Astarote, a deusa dos Sidônios, a Camus, a deusa dos Moabitas, e a Milcom, a deusa dos Amonitas. Salomão, no final da sua vida, foi idólatra, terrivelmente idólatra, por conta justamente que o Senhor havia dito: não se envolva com as mulheres dos outros povos. Ele fez questão de ter 300 mulheres e 700 concubinas, né? Às vezes a gente, né, escuta ali uma esposa que faz a gente mudar de ideia. Eu creio que 1000 mulheres tiveram também o dom de mudar a ideia da cabeça do Salomão, a ponto dele ter que fazer altar para cada uma das entidades diferentes, porque ali ele estava atendendo a mulheres estrangeiras que ele havia adquirido para si, e o Senhor havia dito que não podia. Muitas vezes a gente está dando ouvido a outros deuses, ouvidos a outras coisas, e quando vê, a gente já vai se desvirtuando. Não importa se você é filho de Davi, não importa se você nasceu na casa de Deus, nasceu crente, se você não vigiar, você vai desviando aos poucos, e quando vê, você já está adorando a deusa dos Sidônios, meu irmão. Josias então sai do reino do sul, que é Judá, vai até o que sobrou do reino de Israel, do reino do norte,
na parte do domínio assírio, vai até Betel. Você sabe o que tinha em Betel? Um lugar de sacrifício ali, era o famoso os bezerros de ouro de Jeroboão. Lembra que o povo tinha feito bezerro de ouro quando saiu do Egito? Veio fazer bezerro de novo. Tinha um Dan e um em Betel. Depois nessa época aqui só tinha o de Betel. E ali todas as vezes que você vê o reino do norte está em pecado, o reino do norte está fazendo oferendas a esses deuses. E aí você vê que nenhum deles tira essa adoração idólatra de dentro deles. É somente com Josias que ele vai lá e reduz a pó os ídolos feitos por Jeroboão. E finalmente alguém faz isso, porque havia sido profetizado 336 anos antes, com o seu nome, de que um dia viria algum Josias, descendente de Davi, e acabaria com aquela idolatria. Ele abre as sepulturas dos homens que foram enterradas ali, e ele profana, ele inutiliza os altares idólatras, fazendo o sacrifício dos próprios ossos daqueles homens sobre aqueles altares, que ali não poderia nunca mais ser utilizado. Quando ele olha o túmulo do profeta que profetizou a respeito dele mesmo, e ele vê lá que foi falado até em 1 Reis 13, 1 e 2, vai dizer lá: por ordem do Senhor, um homem de Deus que foi de Judá a Betel, e quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clama contra o altar. A segunda ordem do Senhor, ele vai dizer: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias, e sobre ele você sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Aquele foi o único profeta que teve os ossos poupados, que Josias não queimou sobre aqueles altares. Ele vai fazer a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, e vai dizer lá em 2 Reis 23, 22, nunca se celebrou tal Páscoa como esta nem dos dias de juízes que julgaram Israel, nem os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor. Josias vai fazer um tipo de uma celebração de Páscoa nunca feita nem na época do rei Davi. Se havia observado a Páscoa da forma como ele celebrou, a maior de todas. Porque ele havia visto no livro da lei que Deus requeria isso dele. Um rapazinho que assumiu o trono aos 8 anos. Um jovenzinho que cresceu, que foi ensinado. Porque Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quer. E se Deus usa quem Ele quer, o que te faz pensar que Deus não é capaz de usar você? Essa mudança de vida se deu quando esse menino jovem se confrontou com a palavra da lei de Deus e se achou em falta para com ela. Quando ele se comparou com o livro da lei e viu que ele estava em falta. Ele não se deixou pautar pela opinião alheia. Hoje em dia, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, a gente se deixa pautar por tantas coisas e a gente não se compara. A gente se compara com o outro que está mais bonito na foto. A gente se compara com o outro que fez uma coisa mais bonita, que fez um passeio legal, que tantas coisas. E a gente não se compara aqui com a palavra de Deus. O TikTok é da China. Você sabia que o presidente do TikTok foi chamado lá no Senado americano para dar satisfação aos congressistas americanos a respeito do que tem sido feito nessa rede social? Até espionagem eles estão sendo acusados. Você sabia que o jovenzinho que abre o TikTok
Lá na China, ele aprende a respeito de literatura, de engenharia, de mecânica, de física, de matemática. Enquanto os nossos aqui dançam funk até o chão, para aprender a virar cachorra. Desculpa o termo. Aqui é assim, aqui que ensina é assim. Na China não. O produto é deles. Eles não querem porcalhar a criança deles. As crianças deles, eles vão formar cientistas, advogados, engenheiros, arquitetos. Enquanto aqui, a gente vai ter a Anitta como exemplo para as nossas crianças. Que nós possamos ser impactados diretamente pela maravilha do Evangelho. E tudo isso aconteceu porque o livro da lei foi encontrado. E agora eu pergunto a você, não me tenha por mal, porque o Senhor primeiramente falou comigo. Deus pegou minha leitura diária e falou: come. O livro da lei estava perdido. O livro da lei estava perdido. Ou o livro da lei estava no seu devido lugar, na casa de Deus, no templo de Deus, guardado exatamente no lugar dele. O livro da lei não estava perdido, meus irmãos. Quem estava perdido era o povo de Judá. A Bíblia nunca se perde. Nós é que precisamos nos encontrar nela. Era o povo que estava perdido. Será que hoje nós perdemos o livro bem diante dos nossos olhos? Será que hoje nós perdemos o livro ainda em nossas mãos, carregando ele, mas perdidos? O livro só pode ser considerado encontrado quando ele for aberto, quando ele for lido, e o que está escrito nele gera mudança de vida para aquele que leu. Do contrário, ele vai continuar perdido para mim. Eu vou continuar um cego se eu não comer isso aqui, se eu não guardar no meu coração. E se essa mudança tão grande aconteceu na vida de um menino de 8 anos, que mudou o reino de Judá, eu creio que pode acontecer na minha e na sua vida também. O que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos, com as crianças do nosso país, não somente aquelas que são mortas a machadada, misericórdia dessas famílias, que o Senhor console o coração deles, mas muitos dos nossos filhos são mortos diante dos nossos olhos, quando eles vão crescendo com valores totalmente distorcidos. E quando a gente olha na cara deles e a gente não reconhece mais os filhos dos crentes. Eu falo de mim mesmo, que tem um adolescente em casa. E eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que vigiar também. Mas que a gente possa saber, a gente está criando dentro da casa de Deus. Tem que ser no parâmetro de Deus, na lei de Deus, dentro daquilo que Deus especificou. E fazendo isso, meus irmãos, não tem como errar. Nós vamos ter reis e rainhas de Judá dentro da nossa casa. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, a sua vida. Amém?